Olá! Estamos mais uma vez no programa Educação na Rede, um programa pertencente ao Departamento de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do campus do SERES Caicó, sob a direção do professor Rony Diógenes Menezes. Olá, gente. Eu me chamo Rony, sou professor de Libras do Departamento de Educação do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e trabalho aqui no campus Caicó. Hoje, nosso podcast Educação na Rede, nós iremos conhecer um pouco do grupo de pesquisa Cognição, Aprendizagem e Inclusão. Esse grupo de pesquisa atualmente está desenvolvendo estudos em 3 linhas. A primeira é a aprendizagem colaborativa na educação de surdos. A segunda é inclusão escolar e criatividade na perspectiva da teoria da subjetividade. E a terceira é a neuroeducação e processos de ensino e aprendizagem. Eu sou o coordenador da linha de pesquisa Aprendizagem Colaborativa na Educação de Surdos. E é sobre ela que eu irei falar um pouquinho com vocês a partir de agora. O objetivo da linha de pesquisa Aprendizagem Colaborativa na Educação de Surdos é realizar estudos sobre o ensino e a aprendizagem da Libras como uma língua materna e também como uma língua adicional, ou, em outras palavras, uma língua adicional seria uma língua estrangeira ou uma segunda língua. Também sobre o processo de multiletramentos na educação de surdos. Outro campo que a gente também está pesquisando é sobre o ensino de língua portuguesa como uma língua adicional para surdos, né? Tem um trabalho em desenvolvimento de uma orientanda minha que está estudando o processo de ensino de língua portuguesa para surdos aqui no município de Caicó. Também nós pesquisamos o ensino de Libras como uma segunda língua para ouvintes. E também, por fim, estudamos o uso das escritas surdas, da literatura e das artes surdas como ferramentas para a aprendizagem da Libras, tanto de surdos quanto de ouvinte. Então, atualmente nós temos um total de 5 pessoas trabalhando incansavelmente, mesmo durante a quarentena, para que nós possamos entender esses processos que eu acabei de mencionar para vocês. E também buscar soluções para possíveis problemas que sejam encontrados durante o processo de investigação. Atualmente, nós estamos nos concentrando no processo de alfabetização em Libras de pessoas surdas, em contraste com o processo de alfabetização na língua portuguesa. Nós entendemos que esses são processos diferentes e precisam ser encarados de uma maneira diferenciada. Concomitante a isso, também estamos desenvolvendo um mapeamento, um estudo cartográfico das escolas bilíngues do Brasil, procurando conhecer as suas estruturas físicas e as abordagens de ensinos que elas adotam nela. Estamos nos concentrando inicialmente na região Nordeste, para a gente saber onde há escolas bilíngues aqui na região Nordeste e, em seguida, vamos partir para o resto do Brasil, certo? Então, gente, isso é o que nós estamos atualmente pesquisando, A partir de agora, eu vou passar a palavra para alguns colaboradores, alguns alunos que estão participando do nosso grupo de pesquisa, e eles vão falar um pouquinho sobre o que eles estão pesquisando e desenvolvendo. E é isso, Eu espero que vocês tenham gostado, E estendo o convite. Quem quiser participar do nosso grupo, manda um e-mail para a gente. O contato vai estar na descrição desse podcast. E é isso. Vamos lá. No programa de hoje teremos o debate com o tema: o que realmente é ou deveria ser a alfabetização para pessoas com surdez? Dando sequência à introdução, o que foi apresentado para vocês sobre o propósito do nosso grupo de pesquisa em relação a estudar o que deveria ser a alfabetização
dos surdos, a gente pôde perceber que, embora tenha um caminho longo e árduo a ser percorrido, né, a educação dos surdos ela teve sim um certo avanço no século XXI a partir da materialização de dois dispositivos legais, que foi a Lei 10.436, em que ela oficializa a língua brasileira de sinais como uma língua oficial da comunidade surda, né? Assim como o decreto 5.626 de 2005, que além de regulamentar essa lei que acabei de falar agora há pouco, ela também dá algumas diretrizes e também é fundamental na luta pelo conquista de direitos dos surdos em espaços de cidadania. Entretanto, a gente pôde perceber também que a educação dos surdos é um desafio que começa dentro da própria casa, né, onde cerca de 90% dos surdos brasileiros são filhos de pais ouvintes. Isso tem um certo efeito porque, de acordo com alguns teóricos, quanto mais cedo a criança e a família do surdo ela começa a ter contato, começa a conhecer a língua de sinais, mais rápido a criança terá um desenvolvimento tanto para a vida escolar quanto para a vida social. E que é importante, vale salientar, que a educação não seja também uma responsabilidade apenas da escola, mas sim um trabalho que começa também dentro de casa, com a família, né? Assim como também envolve as políticas públicas, né? Com programas educacionais voltados para a educação infantil e com as leis de inclusão social, né? Uma forma de intervenção do Estado nessa situação. Hoje em dia muito se fala em inclusão de um aluno, do aluno surdo na escola, mas muito também pouco se fala e muito pouco se pensa, se reflete que quando se trata de inclusão não devemos entender essa situação e incluir o aluno com necessidades educativas especiais na sala de aula regular. Não apenas colocá-lo lá como mais um, porque isso aí já gera uma pseudo-inclusão. Mas sim é preciso adaptar a escola às necessidades dos estudantes, né? Para que eles sintam acolhidos nesse ambiente escolar propício ao seu desenvolvimento cognitivo e também para que eles tenham obtenham uma educação igualitária, né? E mais justa. Então, como uma reflexão também breve, eu trago que ensinar Libras nas escolas vai muito além do cumprimento de uma lei, né? Mas também dá o caráter, dá um reconhecimento cultural e histórico de uma nação, né? Eu falo de estabelecer uma identidade que é a identidade surda, certo? Quantos desafios que geralmente essa população vem enfrentando, né? A pesquisadora da Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, afirma que o grande problema é que o ensino da língua portuguesa para surdos sempre foi baseado no processo de alfabetização de crianças ouvintes, né? E que por essa razão os resultados sempre foram considerados um fracasso. Por outro lado, né, o professor Esquiliar, né, já complementando essa fala da professora Ronice Quadros, ele pontua que a falta de compreensão e da produção dos significados da língua oral, a questão do analfabetismo massivo, a mínima proporção de surdos que têm acesso a estudos de ensino superior, a falta de qualificação profissional do corpo docente para a execução do trabalho, foram e são motivos primordiais, né, para que algumas justificativas sejam feitas no que tange ao fracasso educacional dos surdos, né? Então a gente conclui que é de fato um caminho longo a ser percorrido e que precisa a comunhão de todos que estão envolvidos direto ou indiretamente nessa luta, né? Desde o governo
com suas políticas públicas, as escolas, a própria família, né? E a toda a sociedade. Ela também tem uma missão enquanto cidadãos em dar visibilidade a essas lutas, né, e conquistas de quem possui deficiência auditiva. Por que pesquisar e como deveria ser a alfabetização de surdos? Antes de falarmos sobre a alfabetização de criança surda, como esse processo acontece, é muito importante a gente falar um pouco sobre o conceito de alfabetização. Hoje em dia não se fala só de alfabetização, sem falar de letramento. A alfabetização é o domínio do código, do uso do código em situações cotidianas. E o letramento é o cenário onde isso acontece. A criança entende que ela escreve, o que ela escreve, como ela escreve, que portadores ela tem à disposição dela nessa construção social. É a imersão no mundo letrado. É ver o valor e a presença escrita na vida cotidiana, na vida diária, seja para informar, seja para interagir, enfim. O valor de fato dessa língua escrita no contexto prático da vida das pessoas. Então, é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar nessa linha de pesquisa, sobre a educação da criança surda. E que em diferentes aspectos é sim muito parecido com o processo de construção e dessa imersão no mundo letrado, como é para uma criança ouvinte. Quando a gente fala de domínio, a gente fala de fato que tem esse reconhecimento da valorização da língua escrita. A criança surda, reconhecendo o próprio nome em uma lista de alunos, que vai ser o ajudante do dia, por exemplo, ou quem vai ser o leitor do dia, ou o monitor do dia, tem ali na frente o nome de uma marcação. Então a criança vai se acostumando com esse uso social da escrita, vendo o seu valor. E automaticamente se apropriando deste código, deste texto e deste valor social da escrita. Dessa forma, o professor é como um mediador. Serve de elo de ligação entre o caminho a ser trilhado e o que a criança tem até o momento. Então, por que pesquisar tal tema? Esse tema é importante pesquisar pelo simples fato de ser visivelmente notório a negligência por parte do poder público e da educação a essas partes da população que é surda. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem cerca de 9,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Mas dentro deste universo tem uma grande diversidade. Há surdos que se comunicam em Libras, há outros que nascem surdos e aprendem a falar, há também os bilíngues, aqueles que perderam a audição. Ser surdo de nascença e se oralizar ou aprender Libras vai depender de cada pessoa. No entanto, dependendo do acesso e das oportunidades e também de uma política pública voltada para o ensino de pessoas com surdez, o aluno com esse tipo de limitação na audição pode também se adaptar. Nessa perspectiva, a escola tem a obrigação de oferecer todas as condições necessárias para que esse aluno tenha uma aprendizagem cognitiva satisfatória. Procuramos também estudar dentro da alfabetização dos surdos e identificar as dissonâncias nas interpretações e implementações das políticas públicas para surdos pelas 3 esferas do município, do estado e da esfera federal, assim também como saber o motivo de a educação para surdos não se consolidar com qualidade, descobrir como separar as dificuldades e também de resolver as dificuldades. Em último caso, se for oportuno, de saber se existem outros motivos que ainda não tenham sido identificados para essa falha sistemática na educação dos surdos. Que abordagens e arcabouços teóricos devemos nos basear? O nosso grupo, em suma, está utilizando diversos meios e arcabouços teóricos para desenvolver essa pesquisa. No momento, ela ainda está em fase inicial. Entretanto, nós utilizamos os métodos da cartografia social, da pesquisação,
revisões bibliográficas, tanto em artigos eletrônicos quanto em livros que já foram publicados e também monografias, teses, dissertações. Participação em eventos nacionais como o Conedu, que será em Alagoas. Internacionais como o Sintedi, que é um congresso internacional de educação, que será feito em João Pessoa no mês de agosto. A Jornada Internacional de Alfabetização, que será em setembro no Rio Grande do Sul. Também utilizamos a análise do discurso e também nós entramos nos métodos analítico e sintético dentro da oralidade. Assim também como nós verificamos as leis, como a LDB, como as diretrizes comuns nacionais, os DCNs, como também analisamos a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, assim também como os decretos que foram publicados, a Constituição de 88, e também nós enveredamos dentro das tecnologias de educação e comunicação, que são de formas bastante importantes hoje nos tempos odiernos. E também nós entramos dentro da neuroeducação, da neurolinguística, da neuropsicologia e da neuropsicopedagogia, envolvendo ambos os casos de todas as ciências que podem nos dar todo o suporte necessário para poder identificar todos os problemas que a gente se propõe desde o início. Em nossas pesquisas, nós enveredamos dentro da análise discursiva dos estudos surdos em educação, dos multiletramentos e recursos multimodais dentro das políticas e da educação, as tecnologias e culturas e linguagens para ensinar e aprender. Também revisamos todos os tipos de estudos surdos sobre os diferentes olhares. Também verificamos escritas surdas advindas da escola dentro dos novos horizontes literários. E por fim nós também vamos aprofundar bastante sobre a inclusão educacional de alunos com surdez e as suas concepções dentro da alfabetização, tanto no sistema global, dentro da escola, as chamadas escolas da rede, quanto também dentro das escolas que são exclusivas para alunos especiais, tais como a PAI e afins. Então, como deveria ser uma escola para ser voltada à alfabetização de surdos? Levantamentos preliminares mostram pelo menos 6 tipos de opções que deveriam ser implementadas simultaneamente. Uma delas é o meio ambiente. É o ambiente que deveria ser disposto de forma que facilitasse a pessoa que tem a surdez a maior visibilidade do professor, visto que o professor é o mediador. Então deveria ser as salas dispostas em círculo ou semicírculo, salas totalmente adaptadas ou inclinadas para baixo ou para cima, facilitando a visibilidade do professor e de qualquer um que porventura venha a se comunicar, visto que a comunicação totalmente é feita através de libras. Também vimos a questão do material, que deveria ter mais adaptados de formas impressas, de revistas com imagens, de jornais, de cartazes, e que, de certa forma, deveriam também ter o maquinário ou equipamentos de tecnologia de informação e comunicação, como máquinas filmadoras, celulares, máquinas fotográficas, estúdios visuais, jornais, cartazes, em que a comunicação visual fosse extremamente valorizada e prezada por todos, a fim de facilitar todos o entendimento necessário para entre o emissor e o receptor poder entender e se comunicar com maior
qualidade. Também vimos a necessidade de ter algumas atitudes ou medidas que seriam voltadas para um melhor acompanhamento, tanto preparar a comunidade quanto aulas no contraturno, tanto de português como de Libras, um autofinanciamento desta escola, ou deste tipo de escola, o acompanhamento da família, e isso implicaria diretamente mão de obra que sejam professores especializados, que tenham formação continuada, que sejam todos com formação em Libras e que tenham experiência na área de lidar com pessoas com surdez e também entre si um bom relacionamento. E por fim, nós temos os métodos, que deveria ser uma escola toda com ensino em Libras, a sala de aula invertida, teatro, português como língua, como L2 ou segunda língua. Ao somar todas essas 6 opções, implementando-as todas juntas de forma gradativa ou até mesmo de forma simultânea, nós teríamos uma alfabetização com uma qualidade de forma excelente e até mesmo uma maior interação entre os alunos e os professores. O que esperar de um projeto como esse que nós estamos implementando? E será que a gente pode ter uma interação entre a sociedade e a praxis educativa? Obviamente, a gente precisa ter muito em mente a questão de uma reflexão que seja aprofundada e completa em todos os sentidos necessários para que o ensino de pessoas com surdez seja implementado de uma forma inclusiva e que também tenha base nas concepções da alfabetização, e que seja pautada nos inúmeros olhares, tanto que sejam a favores como contra, para que possamos ter, de fato, uma análise discursiva em torno de todas as questões inerentes a este ensino, e também que nós tenhamos um respeito cada vez maior aos nossos alunos surdos, e que a gente possa identificar quais as entidades podem ser nossas parceiras. Nós também pretendemos publicar um livro, uma cartilha, e também promover consultorias às mais diversas instituições, a fim de ajudá-las de uma forma mais eficiente a poder crescer melhor em torno deste ensino de qualidade, que seja cada vez mais profícuo e que também seja com o pé no chão e alicerçado nas melhores metodologias. Temos então um grande leque e uma grande missão e uma grande responsabilidade com relação a essas questões. Para vocês verem, nós estamos nesse período de quarentena onde as aulas estão suspensas, mas estamos fazendo lives entre os membros do grupo e o nosso coordenador Rony. Estamos nos reunindo sempre que possível de forma virtual, por e-mail, por WhatsApp, por qualquer meio que seja viável, a fim de facilitar as nossas leituras e troca de experiências e de entendimentos com relação a isso. Estamos sempre muito motivados a descobrir todas as possibilidades e também dando nosso gás total a fim de ajudar nesta pesquisa, que é de suma importância para a educação, não só local ou regional do nosso, mas também de forma nacional, e vamos fazer de tudo para contribuir com muita qualidade nessa produção desse conhecimento, dessa pesquisa, e descobrir, enfim, todas as nuances que são esperadas deste tipo de pesquisa, e que estamos preparados e ainda em algumas preparações para enfrentar os diversos problemas que estão surgindo e que já alguns já existem e outros ainda estão surgindo por causa tanto da dificuldade de interação com relação a essa questão do isolamento social, mas também com relação à interação e execução de alguns planos que infelizmente não dependem somente de nós, mas vamos fazer de tudo para isso dar certo. Agradecemos a sua audiência e contamos com a sua ajuda no que for preciso e na divulgação também e na participação. Quem puder nos ajudar, sinta-se à vontade, será muito bem-vindo, como sempre.